Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, sempre nos informando aí, trazendo a notícia em primeira mão. Pesquisa lá no YouTube Bradock Show que vocês vão achar esse super canal de informação. Pessoal, se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Né, um alvo na cabeça, por exemplo, do Donald Trump, dos políticos de direita, mundo afora. E olha, falando em Bolsonaro, já que a gente citou o nome dele, deixa eu trazer aqui a nossa próxima pauta, que é o seguinte: a reação dele aqui no Brasil. O ex-presidente Bolsonaro comentou o atentado a Donald Trump e disse que o americano foi salvo, assim como ele próprio, durante a sua campanha. Em entrevista a uma jornalista na manhã deste domingo em São Paulo, Bolsonaro disse que somente pessoas conservadoras sofrem atentados. Ressaltou a importância da segurança para líderes políticos e também declarou que o que aconteceu com Trump é algo que vem de cima. Aí, Consta, volto àquele ponto que tinha abordado aqui com o Flávio, né? No caso, o Bolsonaro, muitas perguntas sequer podem ser feitas, né, sobre esse caso. Ele foi encerrado aí pela Polícia Federal, que apresentou ali as suas conclusões. O Adélio foi levado para uma espécie de manicômio judicial, né, para um presídio que funciona para pessoas com deficiências mentais, e não se pode questionar, por exemplo, se houve um mandante. Ele teve advogado viajando para Juiz de Fora no dia do ataque, se era um lobo solitário, simplesmente um cara malucão que agiu sozinho, resolveu sair de casa, pegar uma faca para atacar o Bolsonaro. Será que ele teria um advogado constituído que viajaria no mesmo dia, depois 4 advogados? Mas nada disso se pode ser questionado. Não se pode falar, por exemplo, das conexões que já apareceram do PT, de governos de esquerda, com o crime organizado, né? O PT, o Marcola, na gravação, um dos criminosos lá do PCC, dizia que tinha um diálogo cabuloso com o PT. Mas será que não se pode traçar uma conexão? Será que nenhuma dessas organizações que são afeitas à esquerda, portanto refratárias à eleição do Bolsonaro, não podem ter tido algum envolvimento nesse episódio, ter conduzido um malucão qualquer, estimulado ele a lá dar uma facada? Esse tipo de pergunta aqui no Brasil não pode ser feita, né, Consta? Pois é, o mesmo PCC que tinha um plano para matar o Sérgio Moro, por exemplo. Agora, veja que curioso, né? Se você falar que foi uma fakeada, que foi tudo uma armação, aí o Alexandre de Moraes não vai te importunar, você não vai entrar em nenhum inquérito de fake news, pode espalhar essa desinformação deliberada à vontade. Aliás, Janones, que foi um dos artífices da campanha petista do Lula nas redes sociais, né, ele falou exatamente isso, afirmou que o atentado contra o Trump foi uma armação. E o Cacai também, né, um advogado criminalista famoso que costuma despachar de bermuda no STF, foi na mesma linha. Nós não vimos nenhum dos moderados tucanos que fizeram L para salvar a democracia, o senhor Armínio Fraga, João Amoedo, Helena Landau e tantos outros, vindo a público repudiar uma fala dessas de um colega. Todos eles fizeram L para salvar a democracia. Um deles está dizendo que é uma farsa que houve um atentado contra o Trump. E eles não se importunam com isso, né? O Alexandre de Moraes e o Barroso estão um pouco. Barroso soltou uma notinha genérica contra a violência política. Lewandowski falou de armas. Esse é o nível dessa turma. Deixa eu dar boa noite para a deputada Zanata. Em homenagem a ela, eu estou bebendo um leite, também que o Felipe Neto também acordou, que isso é coisa de nazista. Nazismo. Né? Olha o nível da nossa esquerda, né? Daqueles que adotam os métodos verdadeiramente fascistoides, tipo aqueles Sleeping Giants, a Antifa, o Black Bloc, e por aí vai, Black Lives Matter aqui nos Estados Unidos. Então, é óbvio que tem que questionar. O que eu tenho a dizer é que pelo menos não apareceu nenhum advogado, nenhuma banca de advogados caríssimos aqui para defender esse sujeito aí, tido como o responsável. Eu também compartilho das dúvidas que o Matt Walsh divulgou e o Morgan trouxe, e outros, né, vários, tem vídeos que mostram o tempo que levou para a reação. Dito tudo isso, e óbvio que existem conspirações, né, contra políticos, dito tudo isso, eu ainda atribuo como uma probabilidade maior a incompetência.
E aí o motivo é muito simples, né? Primeiro tem aquilo que a própria Júlia disse, e o Morgan também, e eu também já tinha dito, quer dizer, com 8 anos de retórica comparando Trump a Hitler, num país com mais de 300 milhões de pessoas e muitas armas, é natural que você encontre pelo menos um disposto a ir para o sacrifício para salvar a democracia americana, né? Então, você alimenta, você cria o clima, sobe a temperatura a ponto de aparecer um louco disposto a isso. E o segundo ponto é que a gente viu, né, o serviço secreto batendo cabeça, formado por muitas mulheres, nada contra, né, mulheres em qualquer área que seja, mas dependendo das aptidões físicas, sim, tudo contra. Eu não poderia ser segurança do Trump. Eu tenho 1,70, ele tem 1,96. Né? Então, aquele despreparo que as moças mostraram, a incapacidade de proteger o cliente, o paciente, na hora de um tiroteio, a própria lacração da chefe, que veio da Pepsi, e que tem uma entrevista recente dizendo que quer ter 30% de minorias para ter mais diversidade, principalmente mulheres. Quer dizer, ela está mais preocupada em lacrar do que em ter eficiência, do que meritocracia. Ninguém entra no avião perguntando, vem cá, a sua empresa emprega 30% de mulheres? A pessoa quer o piloto mais capaz e ponto. Então esse feminismo abjeto, ele foi levado para serviço secreto, com graves consequências. Então nem é preciso achar que houve gente infiltrada, cumplicidade do serviço secreto. Às vezes a falha de comunicação, muitas forças policiais entram em operação num comício desses. Conversei com alguém que fazia segurança do Bolsonaro, e ele mesmo me disse isso. Falou, olha, Rodrigo, é comum às vezes que a polícia nem saiba todo mundo que está. É muita incompetência, mas é comum. Então, às vezes aparece um cara lá, o cara fica na dúvida, ele está com quem? Está com a polícia, tá? Então pode ter sido falha do FBI, pode ter sido falha da polícia local de Butler, na Pensilvânia. A gente não sabe. Que foi uma falha grosseira, foi. Muita gente apontando, gritando, e o sujeito sobe num telhado que tinha que estar mapeado previamente, pela distância, pela vista que teria do palco. Então, tudo assim, uma sequência tosca de erros, mas eles acontecem. Então, eu não descarto a hipótese de erro e não descarto a hipótese de alguém infiltrado em cumplicidade. A hipótese óbvia que deve ser descartada é a farsa, né? Quer dizer, botaram alguém para atirar na orelha do Trump. O sujeito que fala isso come com as 4 patas no chão. Haja imbecilidade para pensar um negócio desse. O Trump aceitaria isso. Então, assim, boa sorte para quem fala um negócio desse. A única coisa que eu desejo para uma pessoa dessa é que ela tope participar, né, daquela cena do filme do 007, do James Bond. Fica uma distância bem mais curtinha do que a do Trump, bota uma maçã na cabeça e pede para alguém atirar. Se o cara topar esse desafio, aí eu levo ele a sério. Se não, corta maconha, né? Corta maconha, né? Porque tem gente fumando orégano estragado demais para dar esse tipo de palpite estúpido. Então, Brown, temos que questionar. O sistema joga pesado. Eu só discordo do Bolsonaro que só rola atentado contra a direita, mas é verdade que é em número muito maior. O próprio Abraham Lincoln era republicano, Ronald Reagan republicano, senador Scalise recentemente republicano. O JFK morreu. JFK, meus caros, se voltasse hoje ao mundo e olhar o Partido Democrata, ia rapidinho se filiar ao Partido Republicano. Católico, contra aumento de impostos, anticomunista até o último fio de cabelo, tentou eliminar Fidel Castro, vamos lembrar disso. Então, tem até um livro, né, do Ira Stoll, chamado JFK, a Conservative. Se ele voltasse ao mundo hoje, ele ia votar no Trump. O Biden está quase votando no Trump, né? Ele está senil, mas ele, no pronunciamento que ele fez ontem, ele quase falou Make America Great Again. Quase. Então, mais um pouquinho ele vota no Trump também. É que é muito grande, ele não consegue lembrar Make America Great Again. Se fosse mais curto, eu tinha falado. Ô, deputada, aí sobre essas comparações aí entre Trump e Bolsonaro, entre o que já aconteceu aqui no Brasil e o que pode acontecer nos Estados Unidos, a senhora vê semelhanças? Bom, primeiro eu quero me solidarizar mais uma vez, é necessário lembrar da situação em que o Constantino está, né, como um exilado político aí, e dizer, Constantino, que eu não sei se eu já tive a oportunidade de te agradecer, mas lembrar que na eleição ele fez um post lá falando de mim, tenho certeza que ele tem um pouquinho de culpa de eu estar onde eu tô também, então agradecer publicamente aí. E é muito parecido, né? Eu vi que todo mundo, as pessoas estavam criticando, por exemplo, as manchetes do Globo, de alguns jornais que falaram inicialmente ali
Trump cai do palco. E aí eu fui olhar a imprensa americana, né? E o que aconteceu? A imprensa brasileira somente copiou o que a imprensa americana tinha dado. O Globo foi exatamente o que a CNN americana tinha dado inicialmente quando aconteceu. Então, isso é uma coisa que sempre acontece. A imprensa brasileira copia o que a grande imprensa americana dá. E eu tenho certeza que se fosse contra o Biden, né, eles já iam dizer que era um radical, extremista, de direita, um nazista que bebe copo de, que toma leite, que usa tiara, ou sei lá mais os absurdos que eles vão criar. Então a gente pensa que muitas pessoas pensam, por exemplo, que é um problema aqui do Brasil, né? Essa disputa política entre dois polos que existe aqui, mas praticamente tudo é copiado do que já tem nos Estados Unidos. E essa semelhança agora, né, com o que aconteceu com Jair Bolsonaro em 2018, com o que aconteceu essa semana agora com Trump nos Estados Unidos, deixa muito claro o que a gente está vivendo. Claro que quando aconteceu com o Bolsonaro, ele não estava nesse desgaste tão grande como está agora, mas já era chamado de que se ele se elegesse ia acontecer algo, sei lá, que ele ia perseguir gays, negros, mulheres, né? E até agora ninguém sabe dizer qual foi a pessoa que foi perseguida durante o governo Bolsonaro, né? Na verdade, fomos nós, né? Foram os aliados dele que foram perseguidos, e ninguém que era contrário a ele. Muito engraçado isso aí. Só que é óbvio, quem domina a narrativa domina o resto. E nós lutando com a nossa liberdade de expressão nas redes sociais, em que pese a gente fale da Globo e tal, mas não dá para negar a influência dos grandes veículos de comunicação. Isso é inegável. Tem lugares do país que as pessoas, aqui no Brasil, que as pessoas não têm nem internet. Então lá o rádio, que muitas vezes é dominado pelos grandes políticos ali, né, pelos coronéis das regiões, de cada região, só chega a notícia que eles querem, certo? Então existe sim uma demonização dos adversários que querem diminuir impostos, que querem, por exemplo, outro dia eu falei um negócio, comparei Maranhão com Santa Catarina, eu não emiti nenhum juízo de valor, eu simplesmente falei, Santa Catarina tem mais gente com carteira assinada e menos gente dependente do Estado, Bolsa Família e tal, e no Maranhão é justamente o contrário. Pronto, a Globo me botou lá numa matéria que eu estava fazendo xenofobia, a CNN ficou falando 15 minutos com a mulher da Brage lá e mais 3 lá, que eu era xenofóbica, que era um absurdo fazer essa comparação. Eu não emiti juízo de valor, só falei um dado. Por que não querem que a gente fale sobre isso? Porque não querem mudar. Querem continuar, querem deixar o Maranhão na pobreza. Então, você falar isso é ultrajante, é um escândalo, né? Falar um dado. Porque o que acontece? A esquerda, ela lida muito com sentimentos, enquanto nós lidamos com a verdade, com a razão, com números, com dados, com o que é certo versus o que é errado, com o que deu certo versus o que deu errado. E então gera a quebra de um monopólio existente por muitos anos, né? E isso irrita muita gente. Então, nos Estados Unidos, da mesma forma, porque estão também destruindo o que todo aquele exemplo de país que nós vemos hoje nos Estados Unidos vem sendo destruído pouco a pouco. E Trump, que quer resgatar, né, tudo isso, é obviamente uma ameaça, e ainda mais uma potência como os Estados Unidos mexe com todo mundo, né? Então, não se trata somente dos Estados Unidos. Por exemplo, se Trump ganhar, que eu creio que vai ganhar nos Estados Unidos, muita coisa vai acontecer e refletir, por exemplo, no Brasil. Bolos em São Paulo, o partido discute transferências do fundo eleitoral ao pré-candidato do PSOL. O Partido dos Trabalhadores inicia nesta segunda-feira uma série de encontros para resolver as últimas questões pendentes antes do início das eleições municipais de 2024. Como parte dessas discussões, o partido pretende sanar até o final da semana a questão sobre a liberação de recursos do fundo eleitoral para financiar a campanha de Guilherme Boulos do PSOL à Prefeitura de São Paulo.
A questão tem sido motivo de debate entre os líderes petistas nas últimas semanas. Por um lado, o PSOL solicitou que o PT transfira até 40 milhões, o que somado aos 30 milhões já arrecadados, aproximaria o montante disponível para bolos ao teto de gastos estabelecido pela legislação eleitoral. Por outro lado, candidatos a vereador do PT expressaram preocupações com essa demanda do PSOL, argumentando que o partido deveria reservar recursos para as disputas nas câmaras municipais do estado de São Paulo. Tradicionalmente, o PT não realiza transferências financeiras para campanhas de aliados. No entanto, seguindo a ordem do presidente Lula, o partido decidiu apoiar financeiramente a campanha de Boulos, especialmente por ele contar com a ex-prefeita Marta Suplicy do PT como vice na chapa. Internamente, os líderes do partido discutem a melhor forma de realizar esse repasse, buscando um equilíbrio entre atender Boulos e satisfazer os candidatos a vereador do PT. É provável que a decisão resulte em repasses financeiros menores do que inicialmente pleiteado pelo PSOL. A reunião desta segunda-feira deve fornecer uma direção inicial sobre esta questão. A decisão final está prevista para quinta-feira, durante a reunião no Diretório Nacional do PT. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Desde já agradeço. Valeu!